Fala galera, Bruno Férez aqui, muito bem-vindos mais uma vez a esse canal onde a gente trata de renderização, modelagem, SketchUp, Enscape e tudo aquilo que a gente pode estar fazendo em prol aí da arquitetura, do mundo da visualização arquitetônica e por aí vai. Na aula de hoje vocês vão estar aprendendo como fazer uma modelagem de entorno muito bacana, com variação de desnível, como a gente separa, né, o terreno da parte que está o projeto em si, em que a gente distribui vegetação, aplica os materiais e muitas outras diquinhas valiosas englomeradas nesse contexto, nesse conjunto todo. Beleza? Então, antes de começar, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, dá essa força para a gente estar aí em 2023 com tudo, sabendo que tem suporte, sabendo que a gente está fazendo algo que faz a diferença mesmo aí, que vai estar ajudando vocês, que esse é o nosso propósito principal, beleza? E vamos para essa aula. Então, galera, aqui com a nossa cabana, para a gente começar, a gente vai estar fazendo a nossa base, o nosso terreno. E nesse caso aqui, a gente tem um terreno livre, né? Caso você tenha um terreno certinho, você tem a delimitação, os muros, etc. Mas a gente vai se apegar nesse primeiro momento em como trabalhar nesse terreno. Tá? E digamos que a gente vai querer trazer um pouco mais de riqueza e regularidade para o terreno para trazer mais drama, mais realismo, tá bom? Então primeiro a gente começa fazendo um retângulo aqui, bem genérico, qualquer mesmo. E como sempre a gente agrupa, tá? Agrupando esse nosso terreno, esse nosso entorno, o que a gente vai fazer é utilizar esse plugin Erode, onde a gente vai criar segmentações internas. A gente vai fracionar esse retângulo aqui e criar variações de altura dentro dele, tá? Então aqui você pode determinar um número de interações. Eu vou testar primeiro aqui com 3 e o pointness é a variação na escala de altura que ele vai estar criando, eu vou deixar mais baixo. Então, ponto 1. Mover contornos é se a gente vai variar a posição aqui das nossas beiradas ou se o nosso retângulo base vai continuar estático. Então, eu vou colocar não, os nossos contornos vão continuar no lugar que está e dentro dessa piscina vai ter toda a variação de altura e interações. Confirmamos, galera. Tá? A gente confirmou, parece que não aconteceu nada. Mas se a gente posiciona aqui, a gente vê a variação de altura no nosso terreno. E mais, né? Se a gente dá duplo clique, a gente vê aqui no nosso terreno que ele agora tem subdivisões. Tá? Só que o que aconteceu? Essas subdivisões, inclusive, afetaram a nossa cabana. Então, olha o problema aí. Pô, e agora, como é que eu faço para fazer um buraco aqui? Aí vai ter um relevo. Então, né, como que a gente pode estar resolvendo isso? Então, cancelando esse erode plugin, a gente pode estar delimitando uma área plana. Então, a gente vai fazer uma terraplanagem no nosso terreno aqui. Tá? Então, a gente vai preservar uma área desejada no nosso terreno para ficar plana. Então aqui eu estou simplesmente copiando linhas das nossas extremidades e determinando uma área plana aqui do nosso terreno, tá? E agora com essas subdivisões aqui, inclusive a gente pode estar criando mais para as partes ficarem parecidas. A gente vai fazendo uma divisão nesse terreno e preservando a nossa base plana,
No resto, a gente simplesmente vai acionar o plugin Erode, tá? Então eu vou trabalhar com partes iguais aqui, ó, parecidas. Então vamos ter todas essas partes, retângulos levemente próximos e aplicando o Erode com o número de interações. A gente criou essa segmentação no terreno, mas olha que bacana. Esse nosso centro continua estático, plano, tá? E a partir daí, galera, com toda essa subdivisão, a gente pode estar trabalhando com a ferramenta aqui, ó, caixa de areia, sandbox do SketchUp. E a gente tem esse botão aqui muito bacana, que é o de levantar e rebaixar faces. Essa circunferência é o nosso raio. A gente pode estar aumentando o raio ou não. E modelando aqui o nosso terreno, olha só. Então, a gente pode estar trabalhando com o nosso entorno bem manualmente assim. Lembrando que dentro dele ainda existem mais imperfeições. Então a gente aqui está num super compilado de imperfeições. Pode inclusive estar ativando aqui, ó, geometria oculta. E a gente pode selecionar partes agora para estar trabalhando em escala. Olha só que legal. Então posso estar amplificando o desnível aqui no ponto. Aqui em outro. Aqui pode estar fazendo um declive. Então mandando para baixo. E olha só agora como o nosso terreno já está ficando mais bem trabalhado. Diminui o raio aqui um pouco. Deixar o nosso desnível mais suave. E olha que legal que ficou aqui a nossa base de terreno. Tá, galera? Então esse foi o nosso primeiro passo para fazer o nosso entorno aqui e preservar um ponto plano, térreo. Tá, mas diante disso tudo ainda, a gente ainda vai querer preservar uma parte que vai ser exatamente no formato do nosso projetinho, da nossa cabana, para não ter gramado. Então, galera, agora a gente vai determinar uma parte dessa nossa base onde vai ser de concreto. Vai ser uma bordinha aqui. A gente vai pintar de grama e não vai continuar e não vai ficar gramado, tá? Porque senão a grama vai acabar invadindo aqui o nosso projeto e não faz sentido nenhum, né? Então, como que a gente pode estar fazendo isso? Aqui, visualizando apenas o nosso projeto, a gente pode copiar. Aqui, ó, fazer um desenho. Se a sua forma for simples, tá? A gente pode estar fazendo um desenho exatamente do percurso aqui da nossa base do projeto. Então, eu fiz essas três partes, copiei, vou até dar um Ctrl Z e vou colar aqui dentro. Como que eu colo assim? A gente trabalha com a ferramenta de recortar e colar. Então, eu tirei de lá e colar no local. Então, a gente vem aqui em editar, colar no local. Eu tenho um atalho para isso, então eu fiz rapidinho através do atalho, mas se você não tiver o atalho, colar no local. E agora a gente tem aqui o entorno separado, tá? E eu vou fazer mais uma bordinha de 30 centímetros. E agora a gente tem essa margem aqui do projeto. Vou copiar aqui um concreto. E olha só, separado, né? O que é vegetação e o que é a nossa base do projeto, galera.
Então esse aqui é o nosso primeiro passo para modelar o entorno, preservar o entorno, preservar a base do terreno e trazer uma forma mais orgânica para as nossas vistas do projeto. Beleza? Agora nos passos seguintes a gente vai estar criando uma outra variação aqui de partes do nosso entorno para estar trabalhando com falhas no gramado, falhas de terra e etc. Então a gente pode estar fazendo isso em tudo. Então a gente pode estar copiando essa parte aqui. E a gente pode nomear aqui grama. E a gente pode copiar e colar no local. Então uma cópia idêntica. E nessa segunda cópia a gente vai chamar ela de terra. Tá? E eu nomeei aqui em cima. Então a gente tem a grama. Esse oculto a gente tem a terra. Tá? Então, olha só. Arrastando para cima, eu vou arrastar 30 metros. Uma a gente vai pintar de terra e a outra a gente vai pintar de grama. Tá? Então a gente vê que a gente tem realmente essas duas e descendo 30 metros novamente, a gente pode estar editando, inclusive com a ferramenta aqui da caixa de areia, e criar variações e imperfeições, sobressaindo em partes a grama, em outras partes a terra, ou inclusive selecionando, por exemplo, a nossa terra e mais uma vez aplicando o erode nela, tá? Então, talvez uma interação, e agora ele vai calcular todas essas interações, e olha só o que ela fez. Então, para vocês perceberem, olha o tanto de triangulações que a gente tem no nosso terreno de grama, e agora o nosso tanto de triangulações no terreno de terra. Então ele dobrou a quantidade e nisso criou variações e imperfeições. E a gente tem agora essa terra rajada com grama, que a gente vai ter muitas falhas, imperfeições e interações aqui para visualizar, perceber na renderização. Agora, galera, a gente vai fazer a distribuição da vegetação aqui no entorno do nosso mapa, tá certo? E tem diversas maneiras da gente fazer isso, mas eu vou fazer aqui manualmente com vocês, caso vocês não tenham nenhum plugin, e vai ver que mesmo assim não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, ó, biblioteca de ativos, a gente coloca aqui ela para carregar e vamos em vegetação, tá? Vegetação a gente vai escolher aqui de acordo com o nosso gosto. A vegetação, o que eu indico, e não é uma regra, peguem plantas mais ou menos da mesma estética, da mesma espécie, da mesma tonalidade de verde. Por exemplo, se a gente pegar uma árvore dessa, com uma árvore dessa, com uma daqui, a gente vê que a cor do tronco muda bastante. Tem uma que é mais verde, uma que é mais laranjada, as folhas. Então, óbvio que isso pode ser um fator positivo ou negativo. Mas a gente pensando numa estética de um mesmo lugar, as plantas não vão variar tanto. Então, por exemplo, essas aqui, ó, caducifólias, elas são diferentes, mas todas são essas caducifólias, têm mais ou menos a mesma tonalidade, etc. Então eu vou fazer um combo dessas aqui, ó. Pegar essa primeira, vou distribuir algumas aqui manualmente mesmo no meu modelo. Aperto o ESC, vou para a próxima, 102, ela já é menorzinha, cabe mais entre os espaços. A gente também tem outras técnicas de fazer isso, por exemplo, com a ferramenta Scatter ou dentro do Enscape, fazendo a distribuição no modo de tintura.
gente vai fazer aqui manual, para ver que também não é nada demais, não é nada muito complicado. Vou pegar essa terceira aqui. E geralmente, galera, se a gente tiver uma variação aí de umas 4, 5 plantinhas, árvores, a gente já consegue deixar nossa modelagem bem rica. E eu vou mostrar o porquê. Porque além da gente ter a variedade de modelos, a gente pode variar a rotação delas e a escala delas, deixar uma um pouco maior, um pouco maior, um pouco mais esticada, talvez, um pouco mais achatada. Tá? Porque como é uma modelagem orgânica, né, a gente está falando de árvores, a gente não tem esse problema. Óbvio que a gente não pode distorcer nada demais, senão vai ficar. Aí você vai perceber, e para você perceber uma coisa dessa, vai ter sido uma distorção exagerada um pouco, um tanto quanto beirando aí o ridículo, vai, digamos assim. Então, ó, tô plantando muitas arvorezinhas aqui, preenchendo os espaços de acordo aqui com o meu cenário, deixando uma abertura, né, para esse caminho. Só vou colocar mais uma, que vou pegar uma um pouco menor. Vamos ver se eu acho ou não, né? Pegar um desses matinhos aqui, margarida, talvez. Essas plantinhas aqui, ó, moita. Então, ó, tudo é moita aqui, né? Então eu posso fazer um filtro aqui, digitar moita. E olha só aqui uma variedade de moitinhas. Vou pegar essas primeiras, vou distribuir mais próximo da casa, mais próximo de onde vai estar aqui nossas vistas. E estou fazendo tudo aleatório mesmo. E por que não tem problema? A gente está falando da natureza, né, galera? Então, realmente é mais randômico, mais aleatório. Vou colocar aqui só nesse primeiro plano. Pegar mais algumas. Mais essa aqui, ó. Tô colocando bem aleatório mesmo. Nem parece que tá indo, né? Que elas são pequenininhas. Ó, vendo de lado a gente percebe que já tem. Conglomerado. Tá. Então a gente distribuiu e agora como que a gente vai criar essa variedade? Tá, então a gente seleciona tudo que for, quanto for árvore. Tá? E como que você... Olha só, tem uma flutuando aqui. Vou utilizar o plugin Drop. Ela já caiu no terreno. Certo? Depois, na hora do render, se a gente tiver alguma flutuando que está aparecendo na nossa cena, a gente ajusta. Mas o que a gente faz? A gente vai selecionar aqui, ó, tudo quanto for árvore. Tá, deixa eu ver se eu já selecionei tudo. Só faltou essas. Vou colocar aqui dentro tudo que é árvore. E agora, galera, a gente vai usar algum plugin de randomização. Então aqui eu tenho dois plugins para fazer isso. Que aqui no JHS Power Bar a gente tem a randomizar escala, randomizar rotação e randomizar ambos, tá? Então a gente tem essa opção que já vem dentro desse plugin. Ou eu tenho essa aqui que eu gosto um pouco mais, que é o Chris Fulmer Tools Scale and Rotate Múltiplos. Então é rotacionar e escalar vários. A gente tem aqui, ó, random. Então para fazer isso randomicamente. Então aqui a gente vai escolher a variação de escala em decimais, né? Então eu vou diminuir, ela pode diminuir até 80% e aumentar até 20%. Então vai ter um pouquinho dessa variação. E a rotação, pode variar de 10 até 360, por exemplo. Quando a gente dá um OK, ela já randomizou tudo aqui, as nossas árvores. Maravilha? Eu vou fazer a mesma coisa agora para as nossas plantinhas, então selecionei
todas elas aqui. E elas eu não vou querer diminuir porque tem o risco de ficar muito pequenininho. Então eu vou variar como. O mínimo vai ser 1, ou seja, não vai mudar. E ela pode aumentar um pouco, 1.3. E a rotação 360 graus. Confirmei que já trouxe essa variedade, galera. E a gente terminou de modelar aqui o nosso entorno, tá certo? Eu vou abrir o Enscape aqui para vocês verem, mas de prática a gente já fez tudo aqui. Agora é só visualizar. Então, galera, a gente abriu aqui nosso Enscape. A gente sai aqui com esse resultado. Olha só. Que bacana. A nossa vegetação aqui. As árvores. Se a gente desativa aqui a exposição automática, né? A gente consegue ver sem essa demora do cálculo. A gente tem nossa cabana, a gente não configurou nada aqui exatamente. A gente só estava na etapa da modelagem para a gente ver o resultado desse entorno que já ficou demais aqui no nosso render. Então, ó, mudando o horário do dia, a luz se movimentando. Olha só que bacana já ficou essa nossa cabana no meio aqui da floresta. Tá? Com entorno, modelagem, o relevo, nossa grama com falhas, enxergando a terra em alguns momentos, a vegetação condizente aí com as tonalidades, as espécies, e fica aí um resultado muito bacana para a gente estar podendo aí começar a trabalhar e renderizar, fazer imagens para o nosso projeto, tá certo? Então, galera, essa foi a aula de hoje, como a gente faz um entorno aí com qualidade, com diversidade, com riqueza dentro do SketchUp e, logicamente, podendo aí transmitir para qualquer programa de sua preferência de renderização. Aqui a gente indica, né, com toda a convicção o Enscape, por trazer velocidade, qualidade, ser um plugin dentro do SketchUp, beleza? Então, se você curtiu esse conteúdo, se isso fez sentido para você, todas essas dicas, essa mistureba aí de técnicas para chegar em um resultado bacana assim, não deixa, curte o vídeo, comenta aqui o que você achou, comenta aqui mais dúvidas que você tem, coisas que você tem curiosidade, não faz ideia de como fazer, ou gostaria de saber se tem um jeito melhor ou não, comenta que eu vou estar sempre fazendo aqui conteúdos para vocês de valor para estar a gente caminhando em prol da arquitetura, da modelagem, da renderização, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, sempre confere que tem conteúdo novo que eu estou postando por aqui. Também acompanhe nas redes sociais, Bruno Pérez _ no Instagram, tá certo? Um beijo no coração e eu te vejo na próxima.